Receita de quase 12 bilhões de reais em um único trimestre. Crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Canal digital acelerando para 30% das vendas. Market share chegando a quase 20% do varejo farmacêutico nacional. Ao mesmo tempo, o lucro ajustado caiu quase 40% em relação ao trimestre anterior, e a ação perdeu terreno enquanto o Ibovespa fechou o trimestre com valorização de quase 17%. A pergunta que o mercado deveria estar fazendo não é se esse resultado foi bom ou ruim, é se o mercado está lendo essa empresa pelo ângulo certo, ou se existe uma assimetria aqui que ainda não ficou visível para a maioria dos investidores. Se você quer entender o que está por trás desses números e onde está a oportunidade real, fica até o final. Esse vídeo foi feito para você. Estamos analisando o resultado do primeiro trimestre de 2026, divulgado em 5 de maio de 2026. A RD Saúde. Raia Drogacil SA é a maior rede de farmácias do Brasil, fruto da fusão entre Droga Raia e Drogacil em 2011, com mais de 200 anos de história combinada. No primeiro trimestre desse ano, a empresa encerrou o período com 3.614 farmácias em operação, 52,3 milhões de clientes ativos nos últimos 12 meses e 111 milhões de atendimentos no trimestre. O resultado veio em linha com o padrão histórico do primeiro trimestre, que estruturalmente não carrega o impulso do quarto trimestre com Black Friday, mas com um dado que merece atenção: 25% do portfólio de farmácias ainda está em fase de maturação, sem ter atingido o potencial pleno de receita e rentabilidade. O motor desta empresa é claro, e os números do primeiro trimestre deixam isso evidente. Receita bruta de 11 bilhões e 979 milhões de reais, crescimento de 20,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas o que está por trás desse número é mais interessante do que o próprio número. A categoria de medicamentos de marca foi o destaque absoluto, com crescimento de 29,3%, puxada principalmente pelos medicamentos GLP-1, os famosos injetáveis para obesidade e diabetes, que vem transformando o mercado farmacêutico global. Traduzindo, a RD Saúde está no centro de uma das maiores tendências de saúde da última década e está capturando essa demanda antes de qualquer concorrente na mesma escala. Só que existe um detalhe importante. Esse crescimento de medicamentos de marca veio com um custo. A margem bruta ficou pressionada em menos 0,4 pontos percentuais pelo mix de GLP-1, que tem ticket alto, mas rentabilidade menor do que a média da rede. O resultado foi uma margem bruta estável de 28,3%, igual ao primeiro trimestre do ano passado, mas com pressões compensadas por ganhos comerciais. O motor está funcionando. A questão é se a velocidade do crescimento de GLP-1 vai continuar pressionando a margem ou se os ganhos de escala vão superar esse efeito ao longo do ano. E o canal digital merece uma menção especial. 3 bilhões e 597 milhões em vendas digitais, crescimento de 66% e 30,2% de penetração no varejo. 83% dessas vendas vieram pelos próprios aplicativos da empresa. Isso significa que o cliente está cada vez mais dentro do ecossistema proprietário da RD Saúde, e não nos super apps de terceiros. A governança da empresa é um dos pontos mais sólidos da tese, e vale entender por quê. A empresa está listada no novo mercado da B3, o segmento mais rigoroso da Bolsa Brasileira em termos de governança corporativa. Isso significa tag-along de 100% para todos os acionistas, obrigatoriedade de conselho de administração independente e transparência máxima com o mercado. O controle está nas mãos de três famílias: Piponzi, Pires Oliveira Dias e Galvão, que detêm juntas 24,6% das ações, com o restante pulverizado no mercado. Pensa assim: é um controle familiar suficientemente relevante para alinhar os donos com os resultados de longo prazo, mas não concentrado o suficiente para ignorar os acionistas minoritários. Existe um ponto de atenção aqui que o gestor de risco vai levantar: o plano de ações restritas da empresa, aquele que remunera executivos com ações, foi o motivo do cancelamento de uma assembleia extraordinária em abril de 2026. A empresa cancelou a reunião para melhor avaliação das propostas, o que é uma sinalização de que o assunto ainda não está resolvido. Isso cria alguma incerteza sobre o nível de diluição futura para acionistas, mas o tema merece monitoramento no próximo trimestre. O histórico de expansão é impecável.
Todos os anos, desde 2016, a empresa bateu ou superou as metas de aberturas. Em 2025, foram 330 aberturas, no teto superior das metas. Para 2026, as metas mantidas são de 330 a 350 aberturas brutas. Mas antes de seguir, você está no canal Tese, sua bússola do mercado. Aqui a gente transforma resultados, balanços e narrativas complexas em análises simples e objetivas para ajudar o pequeno investidor a entender o que realmente importa. Tem uma novidade chegando que vai mudar como você monta sua tese de investimento. E quem estiver inscrito vai ganhar acesso exclusivo antes de todo mundo. A lista de espera já está sendo formada, somente para inscritos e convidados. Se inscreve agora. Dito isso, voltemos à análise. Vamos lá. O varejo farmacêutico brasileiro é um dos setores mais resilientes da bolsa. E o primeiro trimestre de 2026 ilustra bem por quê. O mercado farmacêutico cresceu acima da inflação, com o reajuste oficial de medicamentos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED, de 3,1% ao ano, enquanto a RD Saúde cresceu 12,8% nas lojas maduras, 9,7 pontos percentuais acima desse reajuste. Isso é crescimento real, não apenas repasse de preço. O contexto macro ajudou: emprego firme, crédito disponível e a expansão contínua do acesso a medicamentos de alta complexidade, especialmente os GLP-1, que democratizaram o tratamento de obesidade e diabetes no país. Ela captura essa tendência com vantagem estrutural. É a única rede com presença em todos os 26 estados e o Distrito Federal atendendo a 674 municípios, 45 a mais do que no mesmo período do ano passado. Existe, porém, um risco macro que o gestor de risco vai detalhar. A taxa Selic elevada aumenta o custo financeiro da dívida, que está integralmente atrelada ao CDI. Com mais de 3 bilhões e 600 milhões em debêntures, cada ponto de Selic significa dezenas de milhões a mais em despesas financeiras por ano. O paradoxo do primeiro trimestre de 2026 está exatamente nessa equação aparentemente perfeita. Receita crescendo 20%, EBITDA ajustado crescendo 31,7%. Fluxo de caixa livre positivo de 284 milhões de reais, contra um fluxo negativo de 106 milhões no mesmo período do ano passado. Parece uma foto bonita, mas esse número de fluxo de caixa livre tem um elemento que muda a leitura. Dentro do ciclo de caixa, existe um ganho de 800 milhões de reais vindo de variação de estoques. O fim do regime de ICMS-ST em São Paulo liberou capital de giro represado. Traduzindo, parte do fluxo de caixa livre não veio do EBITDA operacional, veio de uma mudança regulatória tributária que não se repete. O mercado que leu o headline de 284 milhões de fluxo livre sem entender de onde veio esse dinheiro pode estar precificando um nível de geração de caixa que não é recorrente na mesma magnitude. Três bandeiras precisam estar no radar de qualquer investidor que analisa esse resultado. A primeira, o lucro contábil e o lucro ajustado estão cada vez mais distantes. O lucro contábil consolidado do primeiro trimestre do ano foi de 158 milhões de reais. O lucro ajustado que a empresa divulga é de 299 milhões. A diferença é de quase 142 milhões de reais, que representa baixas de ativos da Forbio, efeitos tributários e outros itens não recorrentes. Esses ajustes são legítimos e rastreáveis nos documentos, mas quanto maior e mais frequente essa diferença, maior deve ser a investigação do investidor sobre o que é recorrente de verdade. A segunda, despesas com vendas, subiram para 19% da receita bruta, voltando ao nível do primeiro trimestre de 2025, após ter recuado para 18,2% no terceiro trimestre. O investimento em proposta de valor para funcionários, o chamado EVP, foi feito no quarto trimestre de 2025. Esse custo agora está estruturalmente na base e vai exigir crescimento de receita contínuo para não pressionar mais a margem. A terceira, a despesa financeira líquida ajustada subiu para 215 milhões de reais, crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Com Selic elevada e dívida de 3 bilhões e 661 milhões integralmente indexada ao CDI, esse custo vai continuar pesando no resultado enquanto o ciclo de juros não mudar. E esse nem é o risco mais estrutural. Ele vem no próximo bloco. O risco estrutural tem três camadas, e elas estão interligadas. A primeira camada é a alavancagem.
A dívida líquida ajustada encerrou o primeiro trimestre do ano acima dos 4 bilhões de reais, equivalente a uma vez e dois décimos o EBITDA, ajustado dos últimos 12 meses. Parece administrável, mas o crescimento de receita acima de 20% nos últimos dois trimestres exigiu investimento relevante de capital de giro, temporariamente limitando a redução da alavancagem. Traduzindo, a empresa está crescendo rápido demais para reduzir a dívida ao mesmo tempo. A alavancagem deve cair ao longo de 2026, com os recursos da venda da 4Bio, mas isso ainda é um evento futuro, não um dado presente. A segunda camada é a complexidade crescente do portfólio. A RD Saúde acabou de vender a 4Bio, operação de medicamentos especiais que faturava 3 bilhões e 400 milhões ao ano, por um valor base de 600 milhões de reais, em 6 parcelas anuais corrigidas pelo CDI. Ao mesmo tempo, adquiriu a participação restante na Stix, plataforma de fidelidade em coalizão, por 23 milhões. O movimento estratégico é coerente, foco no varejo farmacêutico e fortalecimento do ecossistema digital. Mas toda transição estratégica tem um custo de execução que não aparece nas planilhas. A terceira camada é o risco de mix. Os medicamentos GLP-1 cresceram acima de qualquer outra categoria, mas são produtos de alta complexidade, com margem menor e dependentes de patentes que eventualmente expiram. Se o crescimento de GLP-1 desacelerar, por questão de acesso, preço ou regulatório, o motor de crescimento de marca sofre de forma desproporcional. Pensando em gestão de risco, o argumento mais forte contra essa tese pode ser resumido assim: a empresa vendeu o ativo mais rentável em termos de crescimento, a 4Bio, com receita de 3,4 bilhões e em aceleração, por um múltiplo que alguns analistas consideram baixo, e está comprando participação em uma plataforma de fidelidade por 23 milhões. Enquanto isso, o core business cresce 20%, mas a margem não expande. Que tipo de negócio cresce 20%, mas não consegue expandir margem? Pensando em estratégia, o argumento contrário é igualmente forte, e está nos próprios documentos. A Furbio tinha margens próximas à distribuição farmacêutica, não ao varejo. O EBITDA de 85 milhões sobre uma receita de 3,4 bilhões é uma margem de 2,5%, muito abaixo do varejo. Manter a 4Bio consumia capital e atenção de gestão desproporcional ao retorno que gerava. A Stix, por outro lado, tem custo de aquisição mínimo de 23 milhões para um ativo que já integra o ecossistema da RD Saúde há 6 anos, e a margem bruta estável de 28,3% em um trimestre com forte crescimento de GLP. Não é fraqueza, é resiliência. Os ganhos comerciais de 0,4 pontos percentuais compensaram exatamente a pressão do mix. Isso não é acidente, é execução. Pensa assim: o que acontece com uma empresa que tem 25% do portfólio ainda em maturação, que acaba de se livrar de um ativo de baixa margem, que tem um canal digital crescendo 66% e que está presente em 674 municípios, enquanto o concorrente mais próximo está muito atrás em market share? A resposta estrutural é: o crescimento de receita já é consolidado. O que vem a seguir é a expansão de margem. O ciclo de caixa melhorou 9,8 dias em relação ao ano passado, chegando a 53,8 dias. Isso significa menos capital represado no giro do negócio. Os recursos da venda da 4Bio, 600 milhões em 6 parcelas corrigidas pelo CDI, vão reduzir a alavancagem e despesa financeira ao longo dos próximos anos. E a Stix, agora sob controle total da RD Saúde, pode criar um ecossistema de fidelidade proprietário de escala real. 52 milhões de clientes ativos é a base mais valiosa do varejo farmacêutico brasileiro. O exercício prático: acompanhe dois números no próximo trimestre. Primeiro, a margem EBITDA. Se ela passar de 7% no segundo trimestre de 2026, período sazonalmente mais forte, é sinal de que a tese de expansão de margem está se materializando. Segundo, a alavancagem. Se o índice dívida líquida sobre EBITDA recuar abaixo de 1,0, com os recursos da 4Bio, a estrutura de capital fica muito mais confortável para dividendos maiores. Olhando pelo lado mais otimista, vejo aqui uma das teses mais bem construídas do varejo brasileiro: líder absoluta em market share, com ganho acelerado em todas as regiões do país, inclusive São Paulo, onde a penetração de 33,8% ainda deixa espaço considerável. Canal digital passando os 30% das vendas.
com NP esse de 81, 97% das entregas em menos de 60 minutos. Isso é logística de nível internacional. A venda da 4Bio foi a decisão certa, desfazendo de uma operação de baixa margem para reforçar capital no negócio central. A empresa tem flywheel funcionando. Mais farmácias geram mais clientes geram mais dados geram melhor proposta de valor gera mais market share. A minha nota como estrategista, 8 de 10. Classificação: acumulação em estresse. O mercado está subestimando a qualidade desse negócio em um trimestre sazonalmente fraco. Mas existe o outro lado. Pensando em risco, enxergo um negócio excelente, mas precificado sem nenhuma margem de segurança óbvia. Com valor de mercado de 37 bilhões e 700 milhões de reais e EBITDA ajustado anualizado em torno de 3 bilhões e meio, o múltiplo não é barato. A empresa está em plena transição estratégica. Saiu da 4Bio, entrou na Stix, tem plano de ações restritas indefinido e alavancagem que ainda não recuou. O crescimento de GLP-1 é real, mas é um mercado que vai atrair mais concorrência e pode ter intervenção regulatória de preços. E a diferença entre lucro contábil e ajustado precisa ser monitorada com atenção crescente. A minha nota como gestor de risco: 5,5 de 10. Classificação: papel de carrego tático. Ótimo negócio para quem já tem posição e aguarda a tese se materializar. Para iniciar posição, esperar maior clareza sobre alavancagem e margem. Chegou a hora do checklist. Começando pela pergunta 1. O setor farmacêutico é perene, essencial, com mais de 200 anos de história no Brasil. 2 pontos. Pergunta 2. A RD Saúde é a líder nacional em número de farmácias e em faturamento, com quase 20% de market share nacional. 2 pontos. Pergunta 3. Listada no novo mercado com um tag along de 100% para todas as ações. 2 pontos. Pergunta 4. Controle 100% privado. Famílias fundadoras sem interferência estatal documentada. 2 pontos. Pergunta 5. Plano de ações restritas em curso, com AGE cancelada e nova convocação pendente. Diluição potencial real, mas com justificativa clara. 1 ponto. Pergunta 6. Ações em tesouraria foram reduzidas no trimestre por entrega do plano de ações, não por recompra líquida. 1 ponto. Pergunta 7. A tese cabe em 2 minutos. Maior rede de farmácias do Brasil, crescendo acima da inflação, ganhando market share, com canal digital, acelerando e portfólio em maturação, gerando crescimento embutido. 2 pontos. Pergunta 8. Volume financeiro diário médio de 243 milhões de reais, longe de qualquer risco de liquidez. 2 pontos. Pergunta 9. Abertura de capital da Drogasil em 2007, quase 19 anos de bolsa. 2 pontos. Pergunta 10. Dividendos pagos de forma consistente. No primeiro trimestre 2026, mais de 150 milhões reais declarados. 2 pontos. Pontuação geral: 18 de 20 pontos. Papel classificado como muito sólido. O checklist confirma a qualidade estrutural do ativo. A questão central não é a qualidade do negócio, é o preço pago por ela. O que esse trimestre deixa claro é que a RD Saúde está em um ponto de inflexão. O crescimento de receita está consolidado. O canal digital está maduro. O desinvestimento da 4Bio tirou um peso da estrutura. Agora começa a parte mais difícil: transformar crescimento de receita em expansão real de margem e redução estrutural de alavancagem, sem depender de efeitos tributários pontuais ou de trimestres sazonalmente fortes. O investidor de ciclo longo precisa de paciência aqui. O próximo resultado, esperado para agosto de 2026, vai responder se o fluxo de caixa da venda da 4Bio realmente está chegando ao balanço, se a Stix começa a contribuir para o ecossistema e se o ritmo de aberturas vai sustentar as metas de 330 a 350 unidades para o ano. Essas 3 perguntas vão definir se a tese de expansão de margem é real ou se vai demorar mais um ciclo para se materializar. Se você quer receber a próxima análise assim que sair, se inscreve no canal e ativa o sininho. O link está na descrição. A comunidade Tese cresce com quem estuda de verdade. Até a próxima análise. Este conteúdo é exclusivamente educacional e não constitui recomendação de investimento. Todas as informações são baseadas em documentos públicos. Consulte um assessor financeiro antes de tomar qualquer decisão.